Estamos de volta e para mostrar agora problemas na saúde pública de São Carlos. Pacientes enfrentam muita demora para a marcação de cirurgias. A situação se agrava a cada dia. Os pacientes que aguardam por cirurgias eletivas reclamam da demora no atendimento na Secretaria de Saúde e na Santa Casa. Entre os casos está o da dona de casa, Marli. Desde 2018. Que eu estou nessa fila para fazer a cirurgia. Aí depois, dia 31 de janeiro de 2022, eles me passaram para a Santa Casa e nisso só está na promessa, que estão montando um grupo para fazer a cirurgia e que eu vou estar incluída nessa, mas só promessas vazias. Devido à demora na marcação do procedimento, a situação se agrava e as dores têm sido cada vez mais fortes. Além disso, os medicamentos como morfina para aliviar as dores têm provocado outros problemas de saúde. A minha reclamação não é tanto pela diferença da perna, que eu não tenho vergonha por causa disso. A minha maior reclamação é a dor. É difícil conviver com a dor, principalmente quando esfria. É uma dor muito forte que eu sinto. Outra paciente que também está na fila há 5 anos é a Maria Sandra, que precisa de uma cirurgia bariátrica para realizar a retirada de uma hérnia de disco. O caso dela é grave e considerado urgente. Estou lutando para essa cirurgia bariátrica para automaticamente já fazer a da hérnia também, porque eu trabalho, sou empregada doméstica e é muito dificultuoso para mim, porque eu não posso, o médico me proibiu fazer esforço físico e não ficar muito tempo em pé, porque ela corre o risco de operar por causa do tamanho, ela está muito grande. Cada dia ela vai crescendo, vai se agravando. E aí eu tenho que tirar ela, que senão eu corro o risco de ser mais uma estatística, né? O que chama a atenção em ambos os casos é o fato da Secretaria de Saúde informar que a cirurgia delas já haviam sido realizadas, sem nem ao menos os procedimentos cirúrgicos terem sido agendados. Toda vez que você vai na Secretaria da Saúde, eles têm uma história. Não abriu vaga por causa da pandemia, tinha muita gente na fila de espera, mas como o meu caso é prioridade, eu sou a quarta na fila de espera. E há 5 anos já era para ter saído essa fila de espera, né? Muito desorganizado. Você vai falar com um, joga para o outro. A culpa no outro. Você fala com o outro, joga a culpa no outro. E assim você fica com aquela bolinha de ping-pong para um lado e para o outro. E a solução que é bom do problema, nada. O advogado Rodrigo Zambrano explica que nesses casos de urgência, se comprovado o risco de morte ou de comprometimento severo do quadro clínico do paciente, o tratamento pode ser requerido na ação judicial. Conforme a própria Constituição nos garante o pleno acesso ao direito à saúde, a partir do artigo 6º, 196 e 200, inclusive a Lei 8.080, que regula e institui o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, essas pessoas, como qualquer pessoa, têm o direito, por exemplo, a ter uma cirurgia, e sabemos que, infelizmente, em todo o estado, em todo o país, existe uma fila de cirurgias eletivas em decorrência da grande contingência, ou seja, é mais procura de quem precisa fazer a cirurgia do que o próprio sistema público tem a capacidade de realizar essas cirurgias. Karine Teixeira de São Carlos, para o Jornal da Clube. A Secretaria de Saúde diz que vem realizando mutirões de cirurgias eletivas, uma vez que os procedimentos foram afetados pela pandemia. Atualmente, são 3 as frentes de trabalho executadas pela Secretaria no que diz respeito a cirurgias, abrangendo convênios com a Santa Casa, Hospital Universitário e parceria com o governo do Estado. Quanto à Secretaria informar que as cirurgias das pacientes citadas nas reportagens já foram realizadas, a Prefeitura não respondeu aos nossos questionamentos. Para repercutir mais toda essa situação conosco, no nosso canal digital da Clube, está o advogado Dr. Guilherme Rezende. Doutor, muito bem-vindo aqui. As pacientes relatam, doutor, que estão na fila de espera por uma cirurgia há 5 anos e os problemas de saúde vêm se agravando. É preciso garantir de fato que os casos considerados graves sejam prioridade, né? Uma ótima tarde ao senhor.
Muito boa tarde, André, aos ouvintes da Clube, né, as pessoas que estão acompanhando a gente. Primeiramente, nos solidarizar, né, com a Marli e com a Maria Sandra. Uma situação terrível e em relação a essa falta do atendimento básico para elas. É um atendimento que é garantido por lei, como o doutor Zambrano também trouxe, e eu, como gestor público, vejo essa situação com muita tristeza, porque é um direito que está sendo negado, sobretudo num caso que é evidentemente grave, que precisa ser tratado. E a discussão sobre a fila, o efeito da pandemia nessa questão das filas, já haviam filas anteriormente e estão continuando as filas. E, infelizmente, André, os mutirões, eles só escancaram um cenário de má gestão dos serviços de saúde pública. Doutor, diz que a pandemia atrasou os procedimentos. Até quando é aceitável justificar a lentidão do sistema de saúde, sempre colocando na conta da pandemia também? É difícil, né? Nós estamos falando que nós temos mais de um ano em que a pandemia ela começou a arrefecer de maneira mais significativa no primeiro semestre de 2022. Nós já temos quase um ano em que agora que a gente está tendo uma atração maior nesses mutirões. E esses mutirões não são a melhor solução, porque eles são soluções emergenciais. A recorrência dos mutirões, e a gente fala disso muitas vezes, ela vai na contramão da garantia do direito à saúde. Onde tem mutirão é porque a saúde não está funcionando da maneira com que ela deveria. E indica também para nós um baixo investimento e organização na saúde primária, que é no postinho, que é no médico da família, que é nas ações de prevenção para evitar casos mais graves. Os casos vão se agudizando, vão ficando mais graves, à medida em que a saúde primária é negligenciada. E aí chega nessas situações, se avolumam e as pessoas ficam aí tendo a sua saúde negligenciada e seus direitos negados a ter uma vida plena, né? Gozar da sua saúde para poder fazer as suas tarefas diárias. Doutor Guilherme, um outro ponto que chamou muito a minha atenção, o fato da Secretaria de Saúde ter informado, ou informar, que a cirurgia delas já haviam sido realizadas sem ao menos o procedimento ter sido nem agendado. Isso mostra a total falta de organização da Secretaria da Saúde, né? Isso é muito estranho, né, André? Como assim? Falaram que elas já fizeram um procedimento que elas dizem que não foi feito. Isso é um absurdo, ainda mais na capital da tecnologia. São Carlos é conhecido pela capital da tecnologia, e isso mostra, como bem trouxe a Marli, chega com uma pessoa, pede para falar com outra, não é comigo. Gente, isso não é o mínimo, não é a forma adequada, profissional, da gestão do serviço de saúde pública. Também vi ela com uma série de papéis na mão. Qual que é o nível de informatização, qual que é o nível de certeza dela, qual que é a clareza, por exemplo, de quando vai ser feito o procedimento. Se tem fila, qual que é a ordem dessa fila, quais são as pessoas, quais são os critérios de composição dessa fila. Sem transparência na fila, a fila, inclusive, ela deixa de ser uma solução prática e ela pode eventualmente se tornar um problema. É muito ruim que esse tipo de coisa esteja acontecendo numa cidade como São Carlos, que tem mais de R$1 bilhão de orçamento, e só para a saúde, eu fiz uma verificação aqui, a gente estava previsto em torno de R$230 milhões. Então, necessariamente, recursos, a gente sabe que a demanda é maior do que necessariamente a oferta, mas recursos numa cidade do porte de São Carlos também não é uma opção de desculpa para esse cenário desolador da saúde. Guilherme Rezende, advogado, agradeço muito a presença aqui no Jornal da Clube, nos ajudando a esclarecer o quanto esse fato é grave. A gente, claro, espera melhoras na saúde aí de São Carlos. Um abraço e até a próxima, doutor. Muito obrigado, André. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço.